Quem ousa me acordar? Eu sou um cientista. Eu fiquei curioso quando vi esse aparato daqui e de repente você surgiu. Sim, Quem é você? eu sou o gênio da química. Por isso que você tá de óculos de segurança, né? Segurança em primeiro lugar, né? Como você pode ver. Tá certo. Mas diga, você tem direito a 3 desejos. Quais são? Bom, meu primeiro desejo é entender, né, o que aconteceu aqui. Como você surgiu de repente? Mas isso é muito simples, sabe? Eu vim de um saquinho de chá, parecido com esse aqui. Estava preso na ponta da garrafa. Quando você abriu, o saquinho caiu. Dentro dele tinha permanganato de potássio. Ele reagiu com a água oxigenada da garrafa, gerando dióxido de manganês, hidróxido de potássio, água, oxigênio e muito calor. Mas esse foi seu primeiro pedido. Qual é o segundo? Meu segundo pedido é que você me prove o que você acabou de falar. Será que isso é verdade? A gente precisa investigar, né? Seu desejo é uma ordem. No episódio de hoje, a gente vai fazer uma verdadeira investigação científica. Nosso desafio era provar por A mais B cada um dos produtos previstos pela equação química que a gente já mostrou para vocês. Será que eles realmente se formam? Todo cientista deve ser curioso e honesto o suficiente para saber que as previsões dele podem estar erradas. E para isso ele tem que ser criativo e bolar vários experimentos para provar se ele está certo ou não. Essa é a ética da ciência. E hoje a gente vai se divertir bastante, porque a gente fez muitas tentativas e erros para conseguir cada cena desse episódio. E por isso a gente vai dividir este episódio em 5 etapas. Na primeira etapa, a gente vai mostrar se forma ou não dióxido de manganês. Na segunda etapa, a gente mostra para vocês uma fonte caseira de dióxido de manganês. A gente vai brincar um pouco com ele e mostrar o que a gente pode fazer com ele. Na terceira etapa, através de uma obra de arte contemporânea lindíssima, a gente conseguiu provar a formação do hidróxido de potássio. Na quarta etapa, a gente investiga se é verdade ou não que essa reação chega a mais de 400 graus Celsius. E por último, na quinta etapa, a gente vai provar a formação de oxigênio. Não tem nada melhor do que se utilizar fogo para se provar a presença do oxigênio. E aliás, é o oxigênio que está dentro da gente, que alimenta a nossa vida, e é por causa dele que eu consegui subir esse morro hoje. E eu tô aqui em Poços de Caldas, e isso representa a subida que a gente teve que fazer para fazer todas as cenas desse episódio. Então espero que vocês se divirtam muito igual a gente se divertiu e curtam muito a ciência. E aqui tá um pouco de Poços de Caldas para vocês. Para a gente começar a nossa investigação química desse episódio, a gente vai fazer um pequeno experimento aqui. Nesse becker, a gente tem uma solução de permanganato de potássio muito diluída. E aqui a gente tem água oxigenada. E a reação do gênio na lâmpada é exatamente a combinação desses dois. Só que quando a gente usa na forma de pó o permanganato e joga aqui dentro, a gente tem uma reação muito violenta. O que a gente quer mostrar para vocês é a cor que vai se formar aqui, porque essa cor é a prova que se forma dióxido de manganês, que é uma substância marrom. Então olha só o que acontece quando a gente mistura água oxigenada com a solução de permanganato de potássio.
oferecimento de Manga Cola, o refrigerante de manganês que oxigena o seu dia a dia. Agora eu vou falar uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que todo mundo tem uma fonte de dióxido de manganês em casa? Todo mundo tem uma fonte. E olha só, essa é uma pilha alcalina. A gente abriu essa pilha alcalina e no interior da pilha alcalina você tem duas coisas. No centro dela você tem zinco, só que nas paredes da pilha alcalina você tem essa substância daqui, que é o dióxido de manganês, que é uma substância marrom. E vocês devem ter percebido no vídeo que apesar de todo o permanganato ter sido consumido, a gente continuou observando bolhas de gás naquele becker. Então, isso é porque o próprio dióxido de manganês, ele é um catalisador que degrada a água oxigenada em água e oxigênio. Então, na verdade, a reação entre o permanganato de potássio e a água oxigenada é uma reação dupla. Primeiro, ele se degrada violentamente e forma o dióxido de manganês. Em seguida, o restante da água oxigenada continua se degradando na presença do dióxido de manganês. E olha assim, tudo isso a gente tirou do interior dessa pilha. Tem muito dióxido de manganês aqui. E olha o que acontece quando a gente joga dióxido de manganês dentro da água oxigenada. Olha só. Agora, a próxima substância que a gente vai provar que se forma na reação do gene na garrafa é o hidróxido de potássio. Para isso, a gente tem aqui uma solução de hidróxido de potássio e aqui água oxigenada. Aqui nesse papel, nestes papéis, a gente tem uma solução de azul de bromotimol. O azul de bromotimol é um indicador ácido-base. Então, quando a gente mergulhar esse papel nessas duas soluções, o azul de bromotimol vai ficar azul para a solução que é alcalina e vai ficar amarelo, permanecer do mesmo jeito para as soluções neutras e ácidas. Então, vamos ver o que acontece? Olha só. Essa geringonça que vocês estão vendo aqui, nesse papel a gente tem o azul de bromotimol. Aqui a gente tem água oxigenada. E o que eu vou fazer? Eu vou jogar permanganato de potássio aqui dentro. A fumaça formada vai atingir este papel. E se o papel ficar azul, isso é prova que a gente formou hidróxido de potássio. Vamos testar e ver se funciona?
Gente, vocês viram que incrível. Essa reação não para de me surpreender, né? Ela foi muito violenta, né? Mas olha que incrível. Percebam que onde a fumaça tocou, ficou azul. Isso significa, isso é a prova definitiva que formou hidróxido de potássio nessa solução. É por isso que a gente tem essas manchas azuis. Então, está provado que formou hidróxido de potássio. Para medir a temperatura dessa reação, a gente conseguiu aqui um termômetro de infravermelho. Olha só, onde a gente aponta, ele mede a temperatura, que está por volta dos 20 graus. Aqui no interior dessas garrafas PET, a gente colocou a água oxigenada. E um grande desafio é que a gente só consegue pegar a temperatura do vapor de água, porque o vapor de água se forma muito rapidamente. E tem muitos boatos na internet que dizem que essa reação chega a mais de 400 graus Celsius. Só que isso é muito difícil de medir, é um grande desafio. Então, a gente vai medir por comparação. Para vocês terem uma ideia, a temperatura de fusão de uma garrafa PET é de 260 graus. Então, se a gente conseguir derreter essa garrafa PET e essa, quer dizer que a gente chegou perto ou ultrapassou a temperatura de 260 graus. Enquanto isso, a gente vai medir a temperatura dessas garrafas em paralelo com esse termômetro. Vamos ver o que acontece? Vai. Preparado? Uhum. Derreteu, cara. Olha só, distorceu aqui, ó. Com esse experimento, a gente conseguiu provar que a temperatura no interior da garrafa PET realmente ultrapassou os 260 graus Celsius. E a temperatura no exterior da garrafa PET chegou a 80 graus Celsius. Só que nossa ideia inicial, nosso projeto inicial era muito mais ambicioso. A gente queria saber a temperatura exata no momento que a água oxigenada toca o permanganato de potássio. Só que para isso, provavelmente, a gente ia precisar de uma câmera super, ultra, mega power térmica capaz de capturar milhares de frames por segundo, só para assim, finalmente, a gente conseguir determinar a temperatura no momento exato que eles se tocam. Só que a gente não tem esse equipamento. Talvez existam outras soluções, então se você tem alguma ideia criativa de como a gente poderia medir a temperatura dessa reação, deixa aqui nos comentários a sua sugestão. E agora vamos para a próxima cena do episódio. Pode ir. É. Aqui não faz graça.
E agora, a gente vai para a última parte desse episódio, onde a gente vai tentar provar para vocês que essa reação realmente solta muito oxigênio. Então, aqui dentro, a gente vai misturar álcool com água oxigenada. A gente vai colocar fogo neste álcool e, em seguida, a gente vai colocar em cima permanganato de potássio. Se essa reação realmente soltar oxigênio, então a chama do álcool vai aumentar muito. E isso é a prova que está sendo liberado oxigênio, porque o oxigênio alimenta o fogo e acelera a queima do álcool. Caso isso não aconteça, é a prova que não forma oxigênio. Vamos ver o que acontece? Caralho. Eu acho que foi um pouco mais alto do que você previa, né? Bom, agora que já realizei seu segundo desejo, qual o seu último desejo? Mas escolha bem, mas é o último. Eu como cientista, né? Como químico, né? Eu adoro fogo, né? Eu queria que você me ensinasse a fazer fogo colorido. Seu desejo é uma ordem, porém no próximo episódio.